A unidade da igreja, nós como irmãos sermos mais unidos e menos separações e divisões entre nós, com certeza é um tema que chama a atenção de cada um de nós. A verdade é que, de uma maneira ou de outra, todos nós nos sentimos tocados, né? Queremos resolver de alguma maneira este problema da divisão entre nós, e esta divisão existem vários níveis no tocante àqueles que se dizem cristãos, que têm uma Bíblia como guia da sua vida, e nós convivemos com essa realidade. E no texto de hoje nós vamos observar Jesus orando por isso. Mas enquanto nós lemos este texto, nós vamos estar meditando sobre uma solução bíblica, não é? Para este tão grande problema. Eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e convidar você, portanto, a abrir a sua Bíblia, se você tiver disponível, em João capítulo 17, lembrando-nos do contexto, o capítulo 17 de João é a oração de Jesus pelos seus discípulos, logo depois daquela última ceia, aquelas palavras finais de orientação e revelação do que haveria de acontecer para os seus discípulos. Então, ele eleva os seus olhos, a sua voz ao Pai, e começa a orar, e é neste contexto da oração que nós vamos estar lendo. Vamos ler, portanto, João capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23. E o texto diz o seguinte: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Até aí a palavra de Deus. Então, o que nós encontramos neste texto, caminhando aqui, antes de fazer a pergunta principal da nossa meditação, em primeiro lugar, no versículo 20, ele diz que rogava não só por aqueles. Então, aqui neste versículo torna-se claro que neste momento Jesus não está falando somente dos 12. Muitas coisas que nós lemos aqui nessa oração, eu chamei a atenção dos irmãos, eu disse: olha, irmãos, a interpretação aqui é para aqueles ali. Não necessariamente, às vezes, a gente pode aplicar para nós, nos dias de hoje, aquilo que Jesus estava falando para com aquelas pessoas. Algumas vezes sim é possível e outras vezes não é o caso de uma aplicação direta. E nós temos falado um pouco sobre isso enquanto vamos meditando nos versículos bíblicos. Neste caso, então, no versículo 20 é explícito, é claro que Jesus está falando não só sobre aqueles 12 para com o Pai, numa oração, mas ele diz por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, todos os crentes, e nós nos tornamos crentes, esse é o que está escrito aqui, não é? Por conhecer a palavra de Deus. É o anunciar da palavra de Deus que nos faz crer em Jesus e, portanto, alcançar a fé. E agora Jesus passa a orar por nós, ou seja, por todos aqueles que depois, não só dos 12, mas que depois destes 12, os demais que haveriam de vir depois da sua morte e ressurreição, enfim, até os dias de hoje, haveriam de crer nele pela sua palavra. Portanto, aqueles que em conhecer a palavra aceitaram a Jesus, então Jesus está orando por todos eles. E veja qual foi o assunto da oração de Jesus. É muito bonito saber que Jesus intercedeu por nós, mas aqui ele foca num ponto só e que, num certo sentido, é um gargalo para nós. Por quê? Veja o versículo 21, ele diz: eu oro para que todos sejam um. E não só coloca essa unidade nossa como algo a que nós possamos alcançar a nível humano, mas ele coloca o nível lá em cima. Eu quero que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Imagina, a unidade do Filho com o Pai não existe tamanho, né? É perfeita, e é por isso que depois ele vai usar essa palavra, perfeito. Eu fiquei chocada, inclusive, ele diz: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E a minha pergunta é se isso é possível.
Porque nós que convivemos no dia a dia com outros crentes, mesmo muitas vezes numa mesma vertente doutrinária ou numa mesma igreja fisicamente falando, nós não alcançamos este nível de unidade. Então a pergunta é, será que é possível? Por que Jesus orou? E nós vamos estar discutindo isso em alguns minutinhos aqui, pensando pelo menos sobre isso, com certeza este pensamento voltado na palavra de Deus. O versículo 23 diz que eles sejam perfeitos em unidade para quê? Com um propósito. Então Jesus pediu esta unidade a um nível lá em cima, que é o mesmo do Pai com ele, mas ele diz para que o mundo conheça. Conheça o quê? Que o Senhor me enviou a mim e que tens amado a eles. Isso é que eu achei muito bonito. Pela nossa unidade, o mundo conheceria que Deus Pai nos ama da mesma maneira que ama a Jesus. E olha, não é difícil encontrar esta evidência, porque quando nós nos tornamos um na palavra, que é o que nós vamos falar agorinha mesmo, né? Nós vamos evidenciar coisas que Jesus viveu e que eram a prova para o mundo de que Deus estava com ele. Então torna-se possível esta mesma evidência sair de nós, se nós formos um com ele e um com os outros. Mas agora vem a pergunta prática disso aí, tá? Na teoria, querer ser um com Cristo, sermos parte do corpo de Cristo, unidos em Cristo, enxertados na videira, parte da seiva, todas estas palavras bíblicas lindas, maravilhosas, que nos unem a Cristo, a própria teoria de sermos uns com os outros, os irmãos, está muito boa, bonita. Mas a realidade é aquilo que nós começamos a falar no princípio dessa meditação de hoje. É que este assunto, para nós crentes, é um problema. Por quê? Porque nós não vemos acontecer na prática em nível quase algum, né? Nós temos vários níveis de diferenças, desde diferenças doutrinárias, comportamentais, enfim, dentro do mundo cristão, dito cristão, e estas separações para além de fatos que até na Bíblia, igrejas, de uma mesma igreja, né, de uma mesma congregação bíblica, ali havia problema. Paulo tinha que, como um pastor, escrever para ajeitar as coisas na igreja, ou seja, onde há dois seres humanos, né, irmão, a gente consegue sempre ter problema entre nós, até dentro do casamento. E aí a pergunta é esta: como é que nós conseguiremos ser unidos? Como conseguiríamos uma unidade perfeita, como Jesus orou para que acontecesse? Esse é o querer dele? Com certeza. Ele pediu ao Pai que isso acontecesse. Agora a pergunta é, como na prática nós conseguiríamos? Olhando para a nossa realidade, nós temos que fazer algo. Ou seja, o poder maior tem que vir de Deus. No entanto, assim como na salvação, o fazer maior, a graça manifestada, o sacrifício de Jesus, foi ele quem fez, nós temos um passo a tomar, que é crer, né? Que é ouvir a palavra, dar ouvido à palavra, crer, nos arrepender, ou seja, há a participação do homem em aceitar essa graça. Amém? Da mesma maneira, Deus providenciou para que esta união em Cristo e entre nós fosse uma realidade. No entanto, há uma participação nossa. E eu gostaria de começar nos lembrando o que não vai trazer uma unidade entre nós, porque há um grupo nosso cristão evangélico que acredita que esta unidade vem por tolerar ou concordar com determinadas diferenças. E eu discordo biblicamente, eu não só discordo a nível de opinião pessoal, porque isso seria uma opinião versus a outra opinião e não valeria de nada, nós acabaríamos discutindo aqui, mas numa visão bíblica eu discordo que seja este tolerar. Por quê? Porque nós estaríamos saindo do princípio primário que Jesus falou. Ele diz, olha, eu quero que eles sejam um, assim como nós somos um. Eles em nós, ou seja, muitas destas diferenças estão separando,
não é? Da pessoa, da verdade, da doutrina de Cristo. E se sair da doutrina de Cristo, se sair da verdade de Cristo, então já não pertence mais a essa unidade. Amém? Então, tolerar, por exemplo, diferenças doutrinárias que estão contradizentes ao caminho doutrinário da Bíblia Sagrada, não ajuda na união. Muitas pessoas acreditam que nós devemos, talvez não concordar com tudo, mas ao menos tolerar, entender que há uma diversidade de pensamentos teológicos e aceitar o bojo, né, da igreja com toda esta diversidade de caminhos teológicos e doutrinários. E isto não é a unidade, pelo contrário, unidade fala de um só, e Jesus Cristo ele diz: eu sou a verdade, o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quando ele apresentou este caminho, ele disse: este caminho é estreito. É um caminho difícil de trilhar, mas o fim dele é a salvação. Então eu não vejo biblicamente esta tolerância com várias posições teológicas como sendo a saída para a unidade. Pelo contrário, da mesma maneira de comportamentos. Por quê? Porque eu vejo o apóstolo Paulo, eu vejo Jesus, eu vejo chamando a atenção daqueles que estão se comportando fora do padrão, fora da doutrina, fora do exemplo, fora da imagem de Cristo, aleluia. Então você vê a palavra de Deus como um todo, sem nomear quem disse o quê, trazendo à igreja os crentes, que são já crentes, mas de volta a um comportamento comum. Paulo mesmo, ele meio que faz um resumo, ele diz que nós tenhamos um mesmo sentimento, até onde chegamos, sintamos uma mesma coisa, façamos uma mesma coisa, não é isso? Ou seja, aquilo que o Senhor já nos revelou pela sua palavra, aquilo que nós já crescemos na fé, vamos ficar aí, não é hora de diversificar comportamento, pelo contrário, ele diz: sejamos um. Então está aí uma posição pastoral prática vindo do apóstolo Paulo, a quem Deus ungiu para este ministério, aleluia, do ensino e da palavra de Deus. Então os comportamentos, e sem falar em pecado, nós não podemos comungar com o pecado, porque no momento que nós comungamos com algo que é pecado, nós estamos nos distanciando da seiva. Não é? Estamos nos distanciando da videira, estamos nos distanciando de Deus e de Cristo, porque Deus, Cristo, não se compromete com o pecado. O pecado, segundo a palavra de Deus, destitui, separa o homem de Deus. Amém? Então, se nós entramos e concordamos, e até essa palavra bíblica que diz, olha, pecar não é só cometer, se nós concordarmos, não é isso? Nós estamos já pecando também contra Deus. Então, nós não alcançaremos unidade na igreja, e volto a falar, eu estou fazendo uma colocação bíblica, não é de opinião, porque nós humanamente, mormente, nós seres humanos do século atual, dos dias de hoje, queremos, né, aceitar e tolerar, porque este é o mantra da sociedade dos dias de hoje, a tolerância. E nós queremos ser parte de algo que seja positivo. E não queremos ser julgadores, acusadores. Mas o ponto aqui é prático e escriturístico e é diante de um Deus que não mudou com a mudança do século. Com o pré-modernismo ou modernismo ou pós-modernismo ou o que seja. Deus não mudou. E nunca mudará. E a sua verdade tampouco. Então, essa unidade nós entendemos que não virá através de uma aceitação de diferentes pensamentos doutrinários, diferentes comportamentos, inclusive a questão dos pecados. Mas então, irmã, continuamos com o mesmo problema. Como virá? Então, vamos fazer algumas colocações bíblicas positivas, que nós entendemos que vai fazer com que exista. A primeira coisa é viver eu. O que eu posso fazer
para que nós, como crentes, eu e você, que somos diferentes, moramos em lugar diferente, temos pensamentos diferentes, temos entendimentos diferentes, graças a Deus há muito em comum também. Eu sei que você está aqui porque você encontra algo maravilhoso em comum. Primeira coisa que a gente tem é que a gente ama a palavra, né? Porque senão eu não estaria aqui e você tampouco estaria aqui. Então, graças a Deus por isso. Mas para resolver, ou pelo menos numa tentativa de nós olharmos para a palavra de Deus e termos alguma luz no sentido de que participação eu posso ter para resolver este problema que machuca a todos nós. Eu já ouvi de pessoas de fora que não são evangélicos, né? Diz, mas vocês evangélicos têm esse problema, a divisão. Vocês são muitas denominações, vocês são... Enfim, como resolver isso? Então, a resposta, vamos colocar 4 pontos aqui para a nossa meditação neste dia e fazê-lo rapidamente. Primeiro é viver a palavra. Viver a palavra. Se eu vivo a palavra, e este aqui é o caminho, se eu vivo ela, então eu sou já com Cristo, ou seja, eu já acertei a parte maior daquilo que Jesus falou. Ele disse, olha, Senhor, faz eles serem um, como eu e o Senhor somos um, eles em nós. Está aí, a primeira parte foi resolvida. Se nós vivermos a palavra, nós estaremos conectados em Cristo. Então, cada indivíduo que, por sua responsabilidade, no caso sou eu, é você, é o irmão A, B, C, o que for, tem a responsabilidade individual de viver a palavra para permanecer ligado em Cristo. Então nós estamos, se cada um se esforçar para ficar obedecendo a palavra e ligado em Cristo, olha aí, o caminho da unidade está chegando e parece até que vai ser rápido. Segunda coisa, é ensinar a palavra. Por que é importante? Por que é tão importante ensinar a palavra? Exatamente por isso, porque se eu viver a palavra, eu me conecto com Cristo, mas se eu desconheço da palavra, como viverei a palavra? Se muitos púlpitos não estão pregando mais o que é pecado, o que é certo ou errado, pelo contrário, estão pregando a tolerância que nós acabamos de mencionar, doutrinária, comportamental e até de situações de pecado, como sendo passável, ok, aceitável na igreja. Essa não é a palavra de Deus, e por palavra de Deus é a revelação de Deus, a Bíblia é sagrada. E por isso nós temos prazer de participar de uma programação como essa, que não pula textos bíblicos, que vai livro por livro, versículo por versículo, respeitando a revelação de Deus e não escolhendo segundo o nosso próprio querer, que não há nenhum problema necessariamente nisso, mas quando se manipula, aí sim há algum problema. Então, se nós como igreja não ensinarmos a palavra totalmente, as pessoas não conhecerão e, portanto, não poderão viver. Então, muitos desses podem não estar vivendo em Cristo, ter algo diferente ou no comportamento ou na doutrina, porque não conhecem. Sim ou não? Então, é nosso dever como igreja não só viver, em primeiro lugar, eu tenho que viver. Essa é a minha responsabilidade, é individual. Mas eu também tenho que ensinar. Né? Como igreja, a igreja tem que ensinar, mas eu, pessoalmente, também posso, por palavras ou por conduta, ensinar dentro da minha casa, meu lar, onde eu tenho mais, né, acesso, meus filhos, né? Alguém que possa caminhar ao meu lado através do meu comportamento, se há oportunidade de falar também da palavra de Deus, mas ensinar. Terceiro, o fruto do Espírito. Se eu estou em Cristo, o fruto espiritual, o fruto do Espírito vai sempre, não é, ser fortalecido em mim. Se eu não estou vivendo na palavra, ou se eu estou descuidando de me alimentar da palavra e o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, o que vai acontecer? É que o espírito vai ficar mais fraco e a minha carne que está comigo, ela não vai sair daqui até a gente terminar o nosso tempo aqui na terra. O que vai acontecer com ela? Vai começando a levantar, tomar vazão. E é isso que muitas vezes nós vemos a nível de comportamento na igreja. Não é que não são crentes, não é que não creram, mas tem comportamento carnal. Paulo chama de crentes carnais. Por quê? Porque há muita vazão na carne e pouco controle espiritual, porque o espírito que diz à carne, olha, não faça. E a comunhão dessas coisas não tem conhecimento. Vive nas coisas, não alimentados pelas coisas espirituais, então dá vazão a coisas carnais e nós estamos separados, não estamos unidos. Por quê? Porque não há um ensino e não há uma frutificação espiritual.
Mas vamos trazer para nós o assunto? Se nós frutificamos o fruto do Espírito, nós somos longânimos, nós somos pacientes, nós amamos o amor de Deus, nós temos fé. Então, há uma série de coisas que estes que estão ao meu redor podem observar em mim, podem receber de mim enquanto estão em contato comigo, porque é muito fácil, muitas vezes, eu discordar e mostrar ira, mas isso não é o fruto do Espírito. Ser impaciente, mas isto não é o fruto do Espírito. Então, se eu vivo em Cristo e eu ensino a palavra e eu frutifico o Espírito, nós estamos em um bom caminho para sermos um. E o quarto, que eu vou terminar por aqui, talvez você tenha outros sentimentos bíblicos sobre o assunto, e graças a Deus por isso. Mas é orar e interceder. Por quê? Porque, infelizmente, estes que estão em outras doutrinas foram ensinados assim, às vezes nasceram, né, na fé, conheceram a Jesus, numa visão doutrinária, debaixo de um entendimento doutrinário que não é o correto nas Escrituras. Hoje mesmo, nessa realidade que eu estou aqui no YouTube, ensinando a palavra de Deus, através do meu canal Professora Manuela Barros, nós trazemos alguns estudos bíblicos e nós temos recebido comentários, às vezes até não pelo direto, né? Irmãos que vêm de uma outra fé, de uma outra igreja, de uma outra denominação, não é? E ali vem achando, descobrindo o conhecimento e se alimentando com o conhecimento da palavra de Deus, né? Então, é necessário que nós ensinemos, mas é necessário orar e interceder. Por quê? Para que os olhos sejam abertos, para que os corações sejam colocados em temor e humildade diante do Senhor. Que muitas vezes, principalmente quando nós pertencemos a uma igreja grande, a uma denominação grande, a um pastor famoso, conhecido, às vezes o nosso coração, mesmo sendo crentes, né? A gente não, eu tenho, eu sou, eu tal, e aquela coisa, né? Enquanto nós sabemos disso, que é uma bênção. Graças a Deus, por igrejas grandes, por igrejas seguras, por muitas que têm faculdades teológicas e etc. Mas pode ser que este rumo doutrinário não seja o bíblico. E se são contrastantes, eu vou terminar, eu sei que eu já estou quase confundindo muita coisa, mas aguenta um pouquinho aí. Se uma doutrina ensina que A é certo, e outra doutrina ensina que B é certo, e A e B são contrário umas à outra, só uma das duas pode estar certa. Se elas são de coisas diferentes, aí não. Mas se as duas são sobre uma mesma coisa e elas são contrastantes, então somente uma delas pode estar certa. E a pergunta é, como pode ser então, evangélicos, que nós temos isso? Nós temos uma só palavra, mas é necessário um espírito de temor, não é isso? E de humildade diante da palavra de Deus. E eu digo a você com todo carinho, não é fácil, é por isso que a gente tem que orar e interceder um pelos outros. Porque só quem está na pele do outro ou entende quão forte é uma criação dentro de um ensino que, infelizmente, por exemplo, esteja errôneo. Não é isso? E se, por exemplo, nós estamos certos e os católicos estão errados, alguém está errado. Eu não estou, está entendendo? Ou se o mormon, ou se alguém de uma outra denominação, e eu falei aqui já de religiões diferentes para ficar o contraste maior, mas mesmo dentro do mundo evangélico. Então nós precisamos, para sermos um, também orarmos e intercedermos para que a palavra seja ensinada com virtude em canais pequenos como esse, por homens de Deus grandes, no sentido de serem muito conhecidos, não importa por que vaso o Senhor use, por você, aleluia. E eu não sei quem você é, você que está me ouvindo hoje pode ser alguém que só alcança meia dúzia de pessoas perto de você, mas alguém pode estar me ouvindo que seja um pastor de uma igreja. E que Deus use a cada um com autoridade para continuar ensinando a verdade. Porque esta é a única maneira, é a verdade que vai nos unir. Todo o resto, na verdade, vai nos separar. Será que nós entendemos? A tolerância não é a solução é a verdade, que é Cristo Jesus. Então, se nós nos ligamos nele pela obediência, ensinamos a palavra que é dele, vivemos o fruto do que é dele e oramos para que estes enganos sejam esclarecidos, caiam por terra e essas pessoas tenham acesso ao conhecimento da verdade. Aleluia. Tem alguma coisa que nós possamos
possamos estar enganados, que Deus nos faça ver, termos um coração humilde para que o Senhor nos faça entender, não é? No nosso coração, no nosso entendimento, na palavra de Deus, e Ele fará tal coisa. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus, em participar desta missão, de nós sermos unidos, em aguentar o tranco de não ser tolerante, porque essa também é forte, né? Em dias como hoje, nós somos empurrados, nós somos levados, e eu vejo muitos homens de Deus, inclusive, que eu falo, meu Deus, guarda o teu servo para não entrar por este caminho, porque este não é o caminho da unidade, como nós percebemos aqui hoje nesta meditação. O caminho da unidade está no Cristo, aleluia, como ele diz, eu e o Pai somos um, que eles sejam um em nós, aleluia, e aí é que nós vamos poder ser perfeitos em unidade, e esta é a verdade. Se cada um destes raminhos, dessas florzinhas, dessas folhinhas estiver nele frutificando dele, seremos um. Que Deus nos ajude nesta missão, aleluia, que Deus te ajude neste dia em nome de Jesus, e a sua fé e a minha fé continue sendo alimentada por esta santa palavra, amém.